Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sextou e já é dia 20 de março. Sextou e outonou, como diria o outro. Estamos já no outono. Mudamos a estação, dia 20 de março, mas o Atualidades Pampa segue sempre no mesmo horário, segunda a sexta-feira, e levando até você as informações. Ditas, discutidas, com bom humor, com mau humor, porque às vezes pintam mau humor também, tem até umas brigas, né? Até umas brigas, mas certamente isso é o que faz com que a gente se aproxime mais de vocês ou vice-versa, porque a gente é igual a todas as pessoas que estão aí do outro lado do vídeo. Mas ontem nós falamos aqui no nosso programa que uma farmácia em São Leopoldo estava vendendo álcool a R$300. Pois quero dizer aos senhores que 4 homens foram presos vendendo este álcool em gel. Álcool em gel falsificado. Não contentes, ainda era falsificado. Na esquina da Avenida 7 de Setembro com a Rua dos Eucaliptos, aqui em São Leopoldo. Em Novo Hamburgo, também tem tido alta demanda em função de pandemia, enfim. Conforme a polícia, eles tinham 30 tubos de 200 ml e 105 tubos de 80 ml para vender. Tudo falso. Tudo falso. Também foram apreendidos drogas e uma quantia em dinheiro. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Isso que estavam vendendo na rua. Lembra que a gente comentou? E a farmácia, aquela também foi autuada pelo PROCON. Aquela que nós falamos aqui, que eles estavam também em São Leopoldo. Aliás, acho que São Leopoldo está se... Não, esse que eu falei agora é Novo Hamburgo. De São Leopoldo é a farmácia que estava vendendo a 300 pila. Foi tudo fechado pelo PROCON. Vamos então às manchetes do nosso programa desta sexta-feira. Confira. Vamos saber, afinal, se a hidroxicloroquina combinada com a azitromicina cura ou não o coronavírus. Senado aprova, Diário Oficial publica e está em vigor o decreto de calamidade pública. Governo estuda medidas para evitar o desabastecimento. Em meio a toda essa crise, será que pode acabar faltando comida? Especialistas avaliam que não, mas o consumo deve ser consciente. Como controlar a ansiedade em tempos de coronavírus? Como controlar a ansiedade? Essa é uma coisa. E a outra, como controlar os idosos, que são faixa de altíssimo risco, com problemas, então, mais, nas suas casas. O movimento maior de pessoas em supermercados, em padarias, é de... Os velhinhos sem dinheiro. É dos idosos. Tem então, que dizer assim, que não existe mais supermercado. Por Acabou, favor, gente, por favor, fiquem em casa. Porque os idosos e ainda idoso com doenças já pré-estabelecidas, crônicas, enfim, são o alvo certo do coronavírus. Por favor, vão para casa, gente. Isso Vocês que podem... Isso que circulou uma fake news, né, com muita penetração, dirigida a eles, dizendo que os velhinhos que saíssem na rua perderiam sua aposentadoria. Nessa vez eu não... Óbvio que já houve desmentido por escrito, que é fake news, mas fizeram essa tortura com os coitadinhos, né? Mas é fake, mas devem ficar em quase igual, não vão aproveitar para sair. Façam que nem o Chicão, comprem 3 caixas de Viagra e vão para casa. Fica quieto em casa. Sozinho? Pois é, eu ia perguntar. Isso já é uma parte que não nos compete. Seja criativo. Não, o meu amigo Chicão... No terceiro dia da quarentena... Ô, Marconi, eu tenho certeza que o meu amigo Chicão, com o seu plantel à disposição, que ele sempre... Não pode, querido. Ele não pode receber ninguém. O Ministério não recomenda. Não, mas ele... Não, quero te dizer que ele tem 2 amigos queridos do coração que já se escalaram para ir na casa dele. E a médica disse que ele não pode receber ninguém. Ele não pode praticar ato sexual, é isso? Mas muito menos, né? Atualmente, aliás, eu quero dizer que não pratiquem. Chicão, fiz o que pude por ti, pode Chicão. estar com Fiz o que pude, Chicão. Com o coronavírus. Viu? Finalmente o lado bom de estar casado. É só fazer sem beijar na boca.
Por isso que os sites aí disponibilizaram o conteúdo deles aí. Falando em sites e disponibilizarem, a pessoa quando é famosa, a gente só sabe quando a pessoa é famosa mesmo, tá na crista da onda, olha como eu sou antiga, na crista da onda, é quando ela tem um perfil fake. E quando esse perfil fake ainda é num site desses de relacionamentos de meninas e meninos, maravilhoso. Quando é de menino com menino, aí pode dar problema. Como é que é isso, hein, Marconi? Eu sou um para-raio de maluco, né? Pois não. Não, porque os semelhantes se unem, né? O que é uma injustiça, dona Os semelhantes se unem, né? Eu tô começando a achar já que eu tenho um pouco de culpa nesse cartório. Mas já não chega o que a gente tem que se preocupar. Hoje ainda descubro que tem um cidadão aí se passando por Marconi. Por favor, gente. Né? Me ajudem a denunciar a conta aí, se vocês Tá verem onde? por aí. No Tinder? No Tinder. Na No verdade. Tinder? Não, é esse que é o problema. E no Tinder para meninos. Marconi. E no Tinder para Eu nem meninos. sabia que tinha uma versão... Eu também não sabia. Se não quer apagar o troço, pelo menos bota lá procurando, bota mulheres, porque... Não. Tá lá, não é legal. Não, e Porque aí... daqui um pouco sai um por aí, né? O Marconi. Marconi, esse já E tu foi. sabe que fama depois que pega Marconi pra pagar o Não, a gente... Isso é muito correto, e principalmente uma pessoa com a idade do Dr. Rush, uma pessoa com experiência. Pois não, dona Marta. Pois não, O Dr. Ruschel sabe que quando a gente alcançar a fama é uma coisa muito difícil. Agora, a má fama, isso é dois Só quem sofre essa injustiça para saber, dona Marta. Só quem sofre Quem essa sofreu injustiça. na carne as injustiças de uma sociedade. De uma sociedade, é verdade. Não, mas falando sério, tem que tomar cuidado com isso aí, porque o cara ainda usa o nome da empresa ainda. Não, mas olha aqui, ó, não é botou brincadeira. ali apresentador da Rede É Pan. fácil, é verdade. Mas o advogado resolve. Vai tomar uma visita. Logo, Eu vai acho, tomar uma visita. eu acho que o que cortou o barato desse malandro foi o fato do Marconi estar agora na TV. Mas Porque eu acho que é antes- porque ele tá na TV que ele tá fazendo isso. Não. Esse perfil eu acho que é antigo. Eu não sei de quando surgiu. Eu recebi eu as acho que é fotos Tu hoje. foi lá procurar? Porque... Não, ele mandou pra todo Não, eu mundo. sei, mas eu não Ele vi disse, nada se em alguém data não ali. quiser ser meu Já amigo, tinha Eu dado não vi match. nada em data. Tô no Tinder, ele mandou, tô no Tinder. Eu tô com vontade de fazer um perfil e dar match com ele, marcar um horário um dia pra encontrar ele. E aí tu pega ele, ó. Só pra dar uma conversada. Não, Tenta aplaudir ele um pouco. o que chateou o Marconi foi que o Marconi ligou pro rapaz, o rapaz disse, ei, tá tudo bem, tá pegando muita gente, tô, mas indo mais. Ele disse, o único problema é que você falhou 2 vezes já. Aí ainda tá me Que um atacando ainda. amigo como esse. Tá me atacando Pra que ter ainda. um inimigo se tu tem um amigo igual o Gustavo que nem a Ali Vitorino? me perguntou se mas deu muito match, porque o pior é ter um perfil desse e não dar match. Ninguém, é pior, né? É pior. Match é quando... É match? Parou. Match. Vocês sabem como funcionam esses aplicativos? Então, por favor, a nossa Eu, como sou uma especialista. pessoa séria, não sei. Ele é uma mistura de Pokémon GO com iFood, né? Que tu sai pra Na rua, verdade, eu não conheço. Bom, iFood mesmo. Eu não tu sai pra conheço rua pra Pokémon. procurar monstrinho. É verdade, iFood mesmo. Tá, mas é muito Vai, eu quero ouvir, porque eu Tá, nunca e tive o acesso Ruschel ao tava Tinder. falando, Só um mas pouquinho, ele quer só um ouvir. pouquinho. Eu quero ouvir. Aqui não conhece aqui. Tá. Ela vai explicar o que é uma coisa, o que é outra e vai encerrar o assunto porque estão perdendo o nível. Então, vai ficar assim. Só vou explicar o que é o Tinder, explica porque o é. Pokémon Ok. eu não Como sei. é que funciona? O Tinder é o seguinte, tu vai lá, te cadastra e põe as tuas preferências uma foto. Em geral, as pessoas põem a sua melhor foto. No caso, essa pessoa botou uma foto parecida com o Marconi. Eu acho que ele achou, mas não era, né? Nada a ver. Nosso colega é muito mais bem apessoado. Bom, aí tu põe as tuas categorias ali que tu gosta, outra pessoa também põe. E existe, inclusive, uma busca por parâmetros, assim, geográficos. Se um gosta, eu vou lá e, por exemplo, eu acho a Roberta linda, e ela também vai lá e curte porque tem a ver, a gente tem os mesmos interesses, e os dois curtem, aí dá match. E aí, o que acontece? Aí dá pode match, começar a se aí falar. dá match Então de é novo. aí que tu Senão diz, não se entendeu? fala Aí deu isso. match, porque senão não se fala e tu nunca fica sabendo se a pessoa te negou ou não. Mas se deu match, aí... Tá, e como é Dona que tu Magda, sabe isso? e eu Porque eu sou investido. informada, E eu né? se me senti no tempo da carroça. estou Desculpa, lá, não eu sei estou que a lá. senhora quer moralizar o programa, eu estou me sentindo no tempo da carroça. Eu ainda sou do tempo antigo, dona Magda. Eu também. Eu sou do tempo antigo. Tem um Mas colega, esse tem um negócio da nosso. net, eu Só um gostei. minuto, tem um telespectador de São Leopoldo, Samuel Magro,
que corrigiu o endereço que eu dei da farmácia. É porque eu errei a cidade. O endereço está certo, depois eu corrigi que é em Novo Hamburgo. Essa é que não tem culpa, né? Se tem farmácia em tudo que é lugar do golpe, sabe? Se fosse só uma, mas muito obrigada, Samuel. Nós temos que corrigir eu já fiz... Porque antigamente você errava só o dia da semana. Agora... Escuta, será que uma pessoa durante esse programa até o final vai conseguir falar sozinha? Vamos tentar. Não, vamos tentar. Ô, Samuel, mas assim, ó, tu me chamou de Carla, tu me chamou de Magda. Ih, mas tá Eu acho que tu errou mais do que eu. Ó. Mas não tem problema, não tem problema. Tá bem confundido. Ali, fala, já que tu já começou a falar, continua aí no teu assunto. O que aconteceu aqui? Vocês viraram uma água aqui? Não foi eu. Não foi, ainda bem que foi a chefe aqui, ó. Quem é a chefe? Ai, começou o sistema de entrega. Bom, vamos lá. Como controlar a ansiedade, gente? É inegável que estamos todos com um bom nível de estresse e alguns têm menos resistência, digamos, a essa pressão que tem sido ficar em casa, em isolamento, com tantas notícias ruins, muita incerteza. É normal. Então, a OMS divulgou uma série de recomendações para as pessoas ficarem atentas e tentar minimizar um pouco, pelo menos diminuir essa pressão que todos estão vivendo. Sem dúvida nenhuma, a maioria das pessoas já sabe, se não sabem, fiquem atentos, é limitar o acesso às informações e aferir se são informações de qualidade. Porque hoje em dia, além de todos os meios de comunicação que se tinha, ainda tem o celular. Recebemos muitas informações o dia inteiro por ali, muita fake news, e a pessoa acaba não fazendo mais nada, a não ser centralizando, só pensando nisso, fica meio obsessiva. Então, a dica deles é, separa 1 hora ou 2 por dia, em alguns momentos, se informa e larga. Abre a cabeça, pensa em outra coisa. Bom, usar também as redes sociais como aliadas. O que significa isso? Estamos isolados, portanto, sim, use as ferramentas, a tecnologia para conversar com a sua família, conversar com seus amigos, dar algumas boas risadas. E não tem dó, vai lá, bloqueia, exclui aquela pessoa que não gosta, que te faz mal, tira da frente, porque não tem por que ter mais uma fonte de ansiedade. A terceira dica é ser solidário. A gente sabe que a solidariedade faz bem para quem é ajudado, mas também faz muito bem para quem ajuda. Então, tem uma série de pessoas precisando, tem várias ações rolando, aplicativos onde pode se inscrever para auxiliar, fazer compras para quem está em quarentena. É só querer ir atrás que dá para fazer o bem. Outra orientação, pare, relaxe, se cuide. Então, aproveita esse momento para se conectar consigo mesmo. A gente passa a vida inteira dizendo, estou com muita pressa, não tenho tempo. Bom, agora tempo tem, tá? E tem que ficar dentro de casa. Então, vai lá e faz tudo que não tinha dado tempo ainda para fazer. Depois não tem nem essa desculpa, hein? Confiar no trabalho dos profissionais que estão à frente dessas medidas todas e de toda a guerra para que isso pare de uma vez e diminua a aceleração. Espalhar histórias positivas. Então, falar, sim, de quem está sendo curado, das notícias de esperança que vem. Afinal de contas, estamos batalhando por isso. Essas 6 dicas são da OMS e eu ainda acrescentaria uma 7ª dica, esse é meu palpite. Reconheça que você não tem o controle de tudo e faça o que é possível ser feito. O resto é seguir em frente. Então, vamos fazer o que a gente tem pelo aqui, né? Essa última frase, eu achei, acho que é das dicas mais importantes pela Obrigada, a tua Marconi. colocação. Não, mas é porque... Essa é dela, o senhor está elogiando a Não, colega. exato, porque eu estou percebendo isso em casa. Não por mim, as nossas atividades aqui, elas não pararam, mas a da minha esposa parou. E ela é uma pessoa que a vida dela é na rua ou lá dentro, no trabalho, o dia inteiro e tal. Assim, e nesse 3º dia, eu já percebo que ela tá aflita com essa coisa, mais do que eu, sabe? Assim, eu não sei se é porque a gente está toda hora envolvido e com a possibilidade de uma notícia nova, a gente está nessa dinâmica toda e ela focada no quanto ela está deixando de atender alguém, porque o trabalho dela é muito isso, de oferecer né? a outras pessoas. O trabalho dela é sequência, né? E exatamente é isso, é acompanhar resultado a cada dia, né? De quem é aluno dela, de quem ela atende. Então, realmente... Tem um momento que, por mais entretenimento que se tenha, por mais distração que se tenha, a gente brinca com o nosso guri, joga videogame, tem esses negócios todos, mas eu já consigo perceber que a atenção tomou conta dela.
que ela não conseguiu desligar, está pensando em quanto pior pode ficar a situação, a gente senta, conversa, tenta amenizar, e eu acredito que isso deve estar acontecendo com muito mais gente até do que gente mantendo a tranquilidade. Eu acho que tem um volume... Eu sou uma que estou apavorada. Pois é, o pelos clima na rua está estranho. Tenho, pelas coisas que eu tenho, tudo sendo canceladas. A gente tem uma organização na vida, né, que foi por água abaixo. Porque tu acha que no final da semana que vem eles vão liberar alguma coisa? Não vão. No mínimo vai levar mais 15 dias, que aí eu espero, rezo para os meus santinhos para que já consiga se ter uma ideia mais real e que a gente consiga retomar pelo menos boa parte das nossas coisas, porque eu não vou sobreviver até junho, julho. Porque é isso, a frase da Ali diz respeito, acho que é o detalhe mais importante disso, que é pela primeira vez, e aí vou usar nesse sentido, a gente não tem o controle. A gente não sabe, é a ausência de uma vacina, a gente não sabe como é que vai ficar daqui a 6 meses, não se tem uma ideia. A gente está vendo como essa onda veio vindo, em alguns lugares já passaram pelo momento que a gente está passando, e nesse passar a coisa foi terrível. A gente fica, óbvio, com medo de que esse terrível acabe chegando aqui também, né? Então, é essa angústia do não ter controle. Eu queria passar uma construção positiva pelas pessoas com quem tenho conversado, com filhos, que demoradamente, com irmãos, que as pessoas mais próximas assim. Porque nós estamos nos primeiros dias, nós estamos engateando, é uma situação muito nova para nós. Mas eu propus um exercício de raciocínio, de peguem o número de pessoas que morrem, por exemplo, no trânsito, né? Por dia, divide, você vê que dá muito mais que o coronavírus. Nem por isso, quando tu senta no teu veículo, tu fica tremendo. Não, eu vou ser agora potencialmente, né? Então, não sei se entenderam o raciocínio. Tu não senta no teu automóvel tremendo, morrendo de medo, achando que vais morrer, mesmo que a potencialidade de tu morrer dentro do teu carro dirigindo seja maior do que a coronavírus. Exatamente pelo que tu disse, que é o item principal. Nós não temos o controle. E o carro, nós até achamos que indo devagar, que parando aqui, obedecendo o trânsito, nós não seremos a vítima. Mas nós estamos sofrendo os primeiros dias, pessoal. O ser humano também se adapta. E o que é pior, se adapta também à inércia, né? Nós estamos... Quem está trabalhando na produção, como a tua esposa, como eu, fiquei 30 dias... Marconi, eu não vi a hora de voltar a aguentar vocês, sabe? Tu acha que é fácil isso? Tu acha que é fácil isso? Eu queria voltar a aguentar vocês, né? Eu não vi a hora de chegar, o momento de voltar, porque tu precisa da tua rotina, como se devolvesse a tua vida. Então, pessoal... Vai voltar, nós estamos no início, vai normalizar, vamos descobrir outras atitudes, conseguir voltar a ler, que era uma coisa que fazia há muito tempo que não fazia, né? Conseguir revisar atividades profissionais, usa esses primeiros momentos para fazer revisão de vida. E realmente, eu acho que não vai longe, dona Amada, nós temos uma evolução. Acho que mais... Nós estamos no fim, tem países que foram modelos para nós, o Ministério da Saúde já elogiei, está fazendo um trabalho esplendoroso de prevenção para que nós não desague como está... Então, eu quero aproveitar esse momento para dar uma das dicas da Rede Pampa contra o coronavírus. Evite sair de casa e, principalmente, frequentar aglomerações. Não pode, gente. Não pode mesmo. E, somado a isso, agora tem aqui algumas informações... A gente sempre fala assim, muito cuidado com os áudios que você confere no WhatsApp, no Face, que não tem rostos, que não conseguimos saber a veracidade das informações. A Carla está aqui, não está aqui conosco, mas está controlando, está assistindo o programa e colaborando. A Carla diz o seguinte, e o Chicão também, por que o Chicão não está aqui? Me perguntou agora a Dedé de Capão da Canoa. Primeiro ela diz assim, o que está acontecendo com o Vitorino? Ele está tão engraçadinho hoje. Gente do céu, Dedé de Capão. Depois ela pergunta, eles me xingam. O que foi que aconteceu com o Chicão? Chicão Tofani está no grupo de mais vulneráveis à doença, pela idade e porque ele tem uma doença crônica. Então, ouve-se por bem manter o Chicão Tofani dentro da casa dele até que sejam liberados um pouco mais a circulação das pessoas. 82 anos é uma idade... 82 eu acho também, eu acho. Melhor ver. Então assim, ó, o Chicão Tofani e a Carla Krieger também estão nos chamando a atenção, e a nossa própria produtora,
que a gente não tenha muito cuidado com esses áudios onde não tem o rosto das pessoas, e até tendo esses assim, tem golpe frio também. Você vai ver quem é o cara, não é o cara. A gente não consegue saber. O marido da Carla, que é médico, vocês sabem que ele é médico, o Guilherme, ele falou sobre um áudio que tem por aí, dizendo ser do Dr. Cláudio Rothengen, presidente do Einstein, tá? Ele mesmo falou, né? Ele mesmo falou na Jovem Pan que aquele vídeo, aquele áudio que tem ali, não é dele. Então, tem um áudio que dá... Exatamente. Ainda bem que ele veio a público para desmentir, porque tem muita gente... E tem uma... isso aqui foi doutor fulano do Einstein. É que o áudio, esse áudio... esse áudio, ele... Permite tudo. É um áudio que estabelece um padrão, um protocolo de atendimento para os casos positivos do coronavírus, né? Que seria... Eu vou acabar entrando na minha manchete. Isso, por favor, então, claro. Vamos lá. Que é o seguinte, que seria ministrar a combinação de hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, né? Com azitromicina, que é um antibiótico para infecções nas vias aéreas. Né? E o mais comum até o uso da azitromicina. Bem comum. São medicamentos são medicamentos fortes, que cobram do organismo e que oferecem alguns riscos. Então, já vamos desmanchar outra fake news que correu hoje. E ela foi desmentida exatamente pelo Dr. Guilherme, o marido da Carla, que é oftalmologista, e que disse o seguinte... esse boato de que hidroxicloroquina provocaria cegueira. De fato, consta na bula, mas a probabilidade de 0,0... E só em casos crônicos, onde a pessoa tem que tomar todo dia esse medicamento. Sim. E não fazer um tratamento de 15 dias. A longo prazo ele faz um cumulativo. Aí a pessoa poderia vir a ter problema, mas a probabilidade é 0, um monte de 0,1. Então, assim, doutor Guilherme deixou dito, olha, a probabilidade é muito remota. Não dá para dizer que não, porque está na bula, mas é muito remota. Então, essa fica afastada. Bom... eu me dei o trabalho de ler a bula dessa combinação, Magda, porque o ministro, falando agora à tarde, disse que já estão liberados os hospitais públicos para utilizar a hidroxicloroquina. Mas ela funciona ainda melhor quando combinada com azitromicina. O ministro falou agora à tarde do Estado de São Paulo, e está inclusive no site do Estado de São Paulo, o ministro disse, olha, os hospitais públicos estão liberados para usar. O que se sabe é que os hospitais já estão há 72 horas usando informalmente essa combinação. Naquelas pessoas que já estão com o diagnóstico. E aí é que vem o problema. Conversei também com o doutor Estevão Rodrigues, passei a tarde conversando com o médico sobre esse negócio, que afinal de contas eu também estou com medão, né? E ele disse o seguinte, em hipótese alguma, a pessoa que não tem diagnóstico positivo deve tomar esses medicamentos. Porque esses medicamentos são medicamentos fortes, são medicamentos específicos e que têm probabilidade de efeitos colaterais múltiplos. A bula deles indica ali, desde problemas gastrointestinais até comprometimento de fígado, de rim, é antibiótico. Um é antiviral, outro é antibiótico. São medicamentos fortes. Então, assim, fato, essa combinação está dando certo. Como é que nasceu essa combinação, Magda? Aí é que eu quero chegar. Como é que os cientistas lá de Stanford, como é que eles chegaram a isso? Eles acharam curiosos os dados estatísticos. Você já notou que a incidência na África negra, não é a África do Norte, que é a África muçulmana, né? Você notar que a incidência na África negra do coronavírus é baixíssima, quase zero. Por quê? Porque aquela região é uma região de altíssima incidência de malária. São florestas tropicais com mosquitos que transmitem, enfim. Então, é altíssima. E o uso da hidroxitetra, esse porrinhola aí, é muito comum lá. É muito comum. Lá é como comprimido para dor de cabeça. Sim, foi o que tu disseste.
Lá é para comprimir dor de cabeça. Até porque lá é o lugar da malária, né? Isso, pois É como uma enxaqueca pra Exatamente. Aí chamou a atenção desses pesquisadores de Stanford. Pô, mas por que naquela região? O mundo todo está sofrendo, por que naquela região a incidência é tão pequena? E aí eles foram pesquisar e fizeram o teste com vários medicamentos de várias doenças tropicais. E a que apresentou o resultado foi essa. Então, assim, ainda não existe um estudo conclusivo publicado, enfim. Mas diante da premência, e aí vem a fala do presidente Donald Trump, que é, diante da premência e da urgência, Vamos lá. se mostrou resultado, mete bronca. O perigo, e aí os médicos e cientistas chamam a atenção, lembra da talidomida? Deus me livre. Gustavo Vitorino, deixa eu fazer Pois é. uma... Então, eles temem isso. Tem que lembrar, Na porque nosso Índia também público nem todos sabem o que é nem talidomida. sabe, todos A sabem. talidomida é um medicamento que foi utilizado também diante de um quadro no passado, um quadro grave como esse, e ela não provocava efeitos colaterais imediatos, mas provocava dano aos fetos, mesmo feto que ainda não existia. Porque ficava comprometido tanto o óvulo da mulher quanto o As espermatozoide pessoas do homem. nasceram com os bracinhos Toda uma É, série. aquela Não, e umas deformidades uma geração de gravíssimas. pessoas, uma Não. geração. Uma geração inteira. Eu quero aproveitar ainda esse teu comentário, porque o que nos leva imediatamente a dizer que as pessoas vão fazer o uso indevido, vão começar a tomar. Agora há pouco, a Anvisa, numa entrevista, disse que decretou, não sei se determinou, esse medicamento como um medicamento controlado. Isso. Só poderá comprar se tiver receita, indicação médica. Com retenção da receita. Com a retenção da receita. Deixou de ser E aí- tarja vermelha, passou a ser preta. Aí ela já disse aqui, ó, cheio de bom tom, avisar antes do Vitorino falar, porque era a manchete dele, mas eu só li agora. Então, quer dizer, passou a ser controlado. Como tu dissesse que era uma coisa como se... O sujeito comprava ali. Porque, exato, na verdade, tarja vermelha eles ainda compram. Faz um amigo lá, coisa e tal. Mas agora é tarja preta, controlado, fica a receita lá, só as pessoas que realmente precisam. O caso da sua mãe, que faz uso regular do medicamento. Eu só fiquei pensando o seguinte, nesses casos, eles estão disponibilizando o remédio nos hospitais para quem já tem a comprovação do exame. Sim. Para quem tem um exame positivo. Positivo. Porque, na verdade, aí tem um outro problema, que é a falta de exames. Insuficiência, digamos assim. Isso ainda não... Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, ainda não aconteceu. O governador deu uma entrevista agora há pouco, dizendo que o atendimento está sendo dentro da demanda. Mas o ministro, por volta de 15h, disse que é previsto para a segunda quinzena de abril uma explosão do sistema. Ele disse, o sistema vai saturar até a segunda quinzena de abril. Ele é otimista. Porque... Mas não aconteceu oficialmente, porque a Magda trouxe um caso, eu sei de 3 pessoas que tentaram o acesso ao exame e não conseguiram, é tudo informal. Pode ser que essas pessoas nem estivessem com todos os requisitos o problema é esse, é que todo mas mundo nós tá lembramos, André, que eles não estão fazendo o exame para quem quer fazer. E eles estão pessoas não fazendo entenderam. apenas. Tu tem que ter mais de 60 anos. Tu tens que estar sintomático, não basta apenas tu dizer, tenho 60 anos, né? Sim, tu tem que preencher toda aquela lista de requisitos. Para essas pessoas, eles cortaram os exames exatamente porque todo mundo estava querendo chegar lá e Mas fazer deixa o eu dizer exame. o seguinte, isso aí não é a idade menor, não é 60 anos. Tanto é que o presidente do Internacional, que tem 50 e poucos, tá... Não, mas ele tinha os sintomas, aí é diferente. Não, mas é isso então. Ele tava... Não, ok, é para quem tem sintomas, não interessa a idade. Tem que ter febre alta, tem que ter tá com problema de falta de respiração. ar, respiração pela boca. Senão todo mundo que tem 60 anos, amanhã vai pro posto de Mas saúde. é o que mas foi meu primeiro item. Quem tiver 60 anos, não adianta ter 60 anos se estiver assintomático. Mas tu vê que eu entendi errado. Então tem muitos que podem ter entendido. Obrigado. errado. Sempre é bom corrigir. Informação sempre é bom corrigir. A gente vem no período agora, um período climático complexo, que a gente está saindo de um verão quente, vamos entrar numa meia estação, e que estamos no outono. É comum espirrar, tossir, fungar, blá, blá.
Já imaginou se... Rinite é outono, é pólen, é O ponto flor. Você já imaginou se cada um que espirrar for correr para fazer o O exame? ponto positivo da previsão é que essa primeira metade desse outono, segundo, né, os meteorologistas, ele vai seguir muito próximo do que a gente teve agora dos últimos dias de verão. Quente. Então a tendência é que não mude tanto drasticamente, que afeta quem tem rinite, quem tem asma, né, esses problemas respiratórios. Mas de qualquer forma, caracteristicamente, a entrada de abril é um período que é difícil. Para nós ainda é mais complicado, porque pra o Rio saber Grande a do Sul é o diferença. campeão brasileiro de doenças broncopulmonares. E Por causa do nosso clima, né? Nosso né? clima, ele é... Nosso clima é um horror. Agora, eu recebi, eu até vou repassar aqui para ver se algum dos amigos sabe responder melhor. Eu não sei responder. Muita gente me mandou mensagem hoje perguntando para quem... idosos que sofrem de diabetes e que têm o benefício de buscar o remédio pela insulina, né, oferecida, mas que porventura tem que, né, ou precisa pegar um ônibus ou precisa de alguma situação que está impedindo de ir, que gostariam de saber se pode ser outra pessoa que pode retirar no nome dela ou se tem que ser especificamente. Atenção, Secretaria da Saúde, pessoas do governo que tem a ver com isso, alguém vai nos dar a Devem resposta. ser centenas de Alguém pessoas vai nos dar a fazendo resposta. isso. Agora, não vem com aquela resposta assim. Não, faz uma órgãos procuração, oficiais. reconhece a firma no cartório. Não. não tem como. Bom, tu falasse agora há pouco no governador, né, e decretos e coisas, o governador Eduardo Leite, no final da tarde de hoje, olha aqui, ó, o Rafael está dizendo que tem que ter uma procuração para outra pessoa tirar. Mas tudo bem, faz uma procuração, assina, leva no cartório, que o cara tem firma reconhecida e tu vai lá. Mas os cartórios estão fechados. Ah, bom, aí não sei. Então, pede para senhor... Não, os cartórios não estão fechados. Né? Cartório não pode. Cartório não pode. Sabe por quê? É porque ele precisa de insulina. Ele é uma pessoa que está no grupo de isso aí, risco. ó. Ele precisa de insulina e ele sabe que é assim. As pessoas que usam remédio para pressão também. Claro. Tá, mas quero voltar ao governador Eduardo Leite. No final da tarde de hoje, como estava previsto, ele editou um decreto que já vale, tá? Para evitar aglomerações em praias e para que as cidades não tenham acessos bloqueados, né? A medida ocorre logo depois de se saber, a partir de ontem, do movimento enorme que tem na praia, no litoral. Aí disse assim, não pode me proibir de ir para o litoral. Ninguém está dizendo que ele proíbe para ir para o litoral. Você vai para sua casa, fica lá. Agora, na beira da praia, será igual ao Rio de Janeiro. Tá? Será igual ao Rio de Janeiro. Vai passar o pessoal da fiscalização e vai dizer que vocês não podem ficar ali. Agora, e o prefeito como tem... o prefeito de Capão também, em cima disso, largou hoje uma medida que das 13 possibilidades de acesso a Capão, ele fechou, das 13 acessos a Capão, ele fechou 10 e nas 3 que sobram, eles estão recebendo as pessoas e trancando e orientando. E essa foi a medida do prefeito hoje. E o governador, dona Mário, esse é muito importante também, hoje fez um decreto dizendo que atividades podem funcionar hoje a partir da meia-noite. Ele fez ao contrário. Ele listou as que podem. Sim, que para vocês verem como são poucos. São? Normalmente a prestação de serviço obrigatório, serviços médicos, serviços públicos, né? Mas reduzindo todas as outras atividades. Posto de gasolina, supermercado, padaria. Ficou o beabá. Então, como eu disse, são tão poucas, Vitorino, que eles listaram quem pode. Então, tu na dúvida, tu não está ali, tu não abre. Isso vai pegar salões de beleza e outras coisas. A propósito, já pegou salões de beleza. Hoje, os que estavam funcionando, a partir de amanhã, não funcionam mais. Falando em supermercados, eu hoje quase protagonizei um barraco num supermercado ali da Ipiranga. Álcool gel, foram lá, encheram a prateleira de álcool gel, tá? Daqueles assim pequenininhos, assim, para tu carregares contigo. Aí foram as pessoas ali, eu tô no caixa, quando veio uma senhora, e ela disse, acabei de pegar aqui. Eu digo, então eu vou ali. Não tinha mais nada. Nada, não levou 10 minutos, gente. Então, os supermercados do Grupo Zafari, tá? Que a gente tem aqui o Bourbon de Passo Fundo,
o Zafari do Shopping Total, o Zafari Boulevard, o Zafari Parque Canoas, tá? E demais lojas todas deles vão agora abrir um horário especial para o cliente preferencial, que é aquele que tem 60 anos ou mais e aqueles também que integram o grupo de risco, tá? Então, a partir deste sábado, dia 21, o horário exclusivo, gente, para clientes com idade superior ou igual a 60 anos, nessas lojas será de segunda a sábado, das 7 às 7h30 às 8, tá? E de segunda a sábado, das 7h30 às 8, certo? E depois, domingos, das 8h30 às 9. Chicão Só meia hora? Mas quantas caixas eles têm? Acho que é só para pegar o Para pegar álcool as gel. coisas. Ah, entendi. Gel, Não, para fazer as suas compras. O Chicão não vai, É que porque daí tu sai 7h30 na da manhã... frente, né? Dona Magda, se a senhora... Entre 8h30... Vamos lá. Entre 8h30 e 9 horas de sábado, a preferência de entrar, a prioridade de entrada e tem tempo para comprar é dessas pessoas, com mais de 60 anos e portadoras de Começa quando? com risco. A partir deste sábado, dia 21. Opa! Magda, o que eu só queria contribuir é que isso já está acontecendo na Alemanha e na Holanda. E está funcionando muito bem lá. Tá, então só Mas para não misturar, porque vai confundir o telespectador. Vamos de novo. De segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã. Quando abre o supermercado, a prioridade é dessas pessoas, tá? De entrar e fazer as suas compras. Porque não dá para ficar toda manhã também, né? Porque aí o esquema fura. E aos sábados, das 8h30 às 9 horas. Fala da Alemanha. Sim, e o que eu sei de lá é que há um tempo maior para esse público. Então, talvez assim, porque é um pessoal que também precisa ficar mais tempo, às vezes, no supermercado. O ideal seria eles estarem um pouquinho ali, só eles, quando eles se retiram, daí entrar os outros grupos, né? E algo que eu queria contribuir também é que, assim, essa situação que a Ali trouxe, a questão da ansiedade, ela bate muito em dois aspectos que são muito difíceis, assim. Quando tu falas assim, não há controle, o que significa na prática não há controle? Perdemos o controle. O que é se dar conta da falta do controle? A gente não pode se socializar, que é algo inato no ser humano e que é algo que traz prazer e bem-estar. A gente não pode fazer um exercício físico, gastar energia, tomar um sol. Não é possível fazer isso. E também a gente percebe que as pessoas ficam naquela ansiedade natural, porque de fato é algo tão inédito na nossa história que é nebuloso, sim. Então a saída que ajuda muito é reconhecer que é inevitável. Para algumas pessoas vai funcionar muito conversar. Outras pessoas vai funcionar muito assistir. Às vezes, enfim, existem várias formas de se informar a respeito desta situação. E às vezes as pessoas assistindo exatamente como é que funciona uma pandemia, o que já foi feito em termos internacionais nesse assunto, ajuda a pessoa a se dar conta e equilibrar e tentar ser racional. O grande problema é a gente montar naquele cavalo chamado emoção e dizer, olha, os sentimentos a gente não consegue negar, mas o que a gente faz com os sentimentos, sim, a gente pode dominar e controlar. Então, tentar isso é um jeito prático que contribui. Gente, brasileiro é esquisito, né? As pessoas estão reclamando do horário. Ai. Gente, vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Dói, às vezes, para alguns raciocinar, mas vamos raciocinar juntos. Como é que vai ser mais tarde? Pois é. Aí o supermercado está cheio, aí eles fazem assim... Todo mundo pra rua, porque agora nós vamos dar meia hora pros velhinhos. Não, e o supermercado, pelo que eu entendi, tá abrindo... Sabe, tem algumas coisas que as pessoas, pelo menos, precisam pensar. Ah, mas aí Se na é que Alemanha tá. é Aí é que melhor, tá, né? não interessa. Aí tá pedindo Aqui muito. é o que nós temos. Né, Roberta? Isso. Aqui é o que nós temos. Não, é. O grupo está interessado em fazer tudo isso. Acho que é muito legal. É uma atitude muito legal. É que o brasileiro adora uma coleira, né? Não adianta, se não tiver, o brasileiro é uma submissa 24/7. É uma submissa, ele adora. Se não for de um jeito que for orientado,
tem que ser proibido. Tem que dizer, não sabe brincar, vou recolher os brinquedos, ninguém brinca mais. Pronto, ninguém vai brincar mais. Tá ótimo, esse horário não foi assim, pega um punhado de papelzinho, joga, 7h30, abre... Não, isso é pensado, isso é estudado. Existe um fluxo, meia hora, dentro desse período, porque não é para o idoso... Não, ele não vai sair dele, não vai entrar às 7h30 e sair às 8h. Ele vai entrar às 7h30, terá... 7h40. A hora que ele quiser, a hora que ele quiser, mas ele vai ter uma prioridade para escolher o que ele quer. Meia hora depois pode entrar os outros. E pelo que eu entendi, eles estão abrindo, inclusive, antes. Né? Eles estão exatamente. pegando um horário que já estava aberto. Sabe, desculpa, gente, mas é que assim, fica difícil. Desculpa, acho que talvez eu tenha me exaltado um pouco, mas a gente sempre... Por que tem que sempre reclamar? Porque não adianta, tem que ser para tomar uma coleira. Não tinha nada. Agora tem então... Não, então olha aqui, às 3h vamos dizer assim, todo mundo pra rua, porque agora nós vamos abrir uma hora para os... Só os delinhos. Porque a turma da bengala vem aí. Vou te contar. Doutor Ruxa, vamos à sua manchete, que é para mudar de assunto. Saber que o Senado Federal assiste o Atualidades Pampa, porque as queixas do Marconi chegaram no Senado Federal. Ontem botaram em votação, publicaram, saiu o Diário Oficial Extra e o decreto de calamidade pública, felizmente foi. Tu que reclamavas aqui que a coisa não saía, tu queria que fosse num dia e felizmente foi tudo. Vou te contar a história, mas eu sei que tu... Viu como dá? Viu como dá para xingar eles, resolve? Viu? Dona Magda, depois de 196 anos, finalmente saiu a primeira votação que não fosse presencial. Eles estrearam o sistema, foi uma ideia ainda do Alcolumbre, embora ele esteja se recuperando, não estava na sessão. Mas 81 senadores estavam habilitados. 3 se atrapalharam, Marconi. Isso ainda faz parte ainda. 3 não conseguiram acessar o sistema ainda. 2 estão com o vírus. Mas, na verdade, então, tivemos 75 votos. Não há voto divergente, portanto, entre os votos válidos, foi uma unanimidade. Como eu disse, não precisa voltar para a sanção do presidente, exatamente por ser um decreto de calamidade pública. Então, ele está aprovado. Vamos entender, vejam a importância da aprovação desse decreto. O governo não pode extrapolar o déficit fiscal, que estava previsto em 124 bilhões, esse déficit, e não pode mudar ali. Se não fosse aprovado o decreto, senhores, já precisaríamos contingenciar 37 bilhões. Vocês têm noção do que é tirar do orçamento essa quantia? Porque precisaria ser contingenciado exatamente porque não temos receita para isso. Então o país... não entrei ainda no coronavírus. Só o nosso funcionamento, o governo teria que contingenciar esses valores até que eles entrassem durante o ano e não poderia ser dado nenhum recurso desses que estão sendo previstos para a saúde. Então, felizmente se conseguiu. Eu fiz a brincadeira, mas o Marconi, com muita propriedade, se queixou quarta ou quinta-feira aqui, né, de por que precisávamos demorar tanto. Não, a Câmara votou num dia também e o Senado o fez, inclusive saindo edição extra. Então, todas as medidas que vocês passaram a ver hoje durante o dia, às 5 horas houve um pronunciamento do presidente e de todos os seus ministros, são medidas que podem imediatamente ser implementadas. E a segunda consequência é exatamente que o governo não precisará mais ficar limitado a este orçamento, porque sabe-se que não haverá verba para tomar essas medidas sociais que são imperativas. Lógico, com isso, as projeções se alteram. Nós tínhamos um PIB que se imaginava de 2,1, 2,2, já tinha sido mexido para 1,68. Hoje trabalha-se com a ideia de PIB 0,02 e com a ideia de uma recessão técnica que seriam 2 trimestres em sequência negativa. Isso são consequências da pandemia, mas muito pior seria não enfrentar, seria não dar condições ao povo de sobrevivência. Então, Marconi, felizmente no Senado os teus apelos chegaram. Deixa eu só falar uma coisa. O André Giskov, ele pergunta se só quem faz parte do grupo de risco, e quem faz parte, que é velhinho, que não tem 60 anos, ou quem por ter feito cirurgia. Eu falei, as pessoas com mais de 60 anos e que têm problemas específicos.
Maldita hora que eu fui fazer Eu isso. lembro muito. Lembra do desenho do Tom? Eu achei que eu estava fazendo uma grande coisa, dando uma informação para as pessoas. Tô E eu falando. acabei com o meu fim de semana. Lembra do Porque desenho é do- uma tragédia, tudo é ruim, mas só 30 minutos, os velhinhos levam 30... Desculpa, gente, eu sei que vocês Posso vão falar uma meter coisa o pau em mim hoje nas redes, mas tenham dó, vamos pensar um Se pouco, fizessem uma hora, o gente. pessoal ia dizer que absurdo, todo esse tempo nem é necessário. E eu posso Fala. complementar E os outros com mais não uma podem entrar. informação. Aquela procuração não vai dar, tá? Para ir lá reconhecer em cartório, porque desde de que o Tribunal de Justiça emitiu a ordem para que fechasse tudo, os cartórios estão incluídos nisso e até o dia 31 de março não estão Ah, então abertos. agora. Não. Isso deve se dar um outro jeito. Deve ser tempos Não, excepcionais, não, vai deve ser mais ser. de Você foi alguma com as forma. cordas agora. Que horas começa a sacanagem no programa que eu tenho? Sacanear jornalista. Não. Depois da Vera Magalhães dizer que a fronteira do Chile com o Brasil está fechada. A CNN nos ensinou Uma mais. Né? comentarista da CNN falou que o Equador e o Chile não E pertencem. ainda destacou. Olha só, vamos lembrar. Entendeu? Chile e Equador, que não fazem parte da América, da América do Sul. Latina, da América Latina. Aí Que a não gente fazem Não parte fazem, da América Não do Sul. fazem parte da América do Sul. aí a Que gente continente ficam, então? Não, perguntar começou pra ela, bem né? a CNN, né? Agora, só comentando sobre o dado que o Ruschel trouxe Ruschel a é o nome respeito dele. do PIB, na verdade, ninguém ainda tem noção da quantidade, do tamanho do tombo que vai ser da nossa economia nesses próximos 3 meses. E as estimativas são, inclusive a FGV que trouxe essa estimativa, Ruschel, que tu nos oferece, porém há dados de estudos mais profundos e que enxergam bem mais. Né? Só que o que acontece? A situação atual, ela é tão nova. A cada 4 horas, como disse a Magda, às vezes muda uma informação, muda um cenário, que o ideal é a gente prospectar, sim, o que está acontecendo, ter consciência da realidade, mas abrir sempre um espaço, porque, assim, pode ser que mude. Então, assim, esse medicamento, daqui um pouco aparece uma vacina, as coisas modificam. Então, o melhor é a gente não olhar tanto a estimativa e verbalizar. Às vezes a gente aqui acaba tendo que, sim, se dar conta, fica às vezes extremamente preocupada com a situação, mas não verbalizar ainda porque a gente não tem noção. Pode ser pior ou, de repente, pode ser que amenize, né? Vamos Só confiar. corrigindo a linguagem, Roberto, quando tu diz será bem mais, não, será bem menos. Os números Um que tombo tu maior. tens, os números que tu tens seriam piores ainda. Sim, 14%. É que está se trabalhando com a previsão do dia. Por isso que eu disse, a previsão do dia que saiu é 0,02. Mas há uma previsão, e essa aí eu não quis transformar em números, de 2 trimestres negativos, que chamamos de recessão técnica, né? Quando 2 trimestres Sim, ficam, isso vai ficam acontecer negativos. no mundo inteiro, Isso, né? sem dúvida. Inclusive, estamos prevendo algo bem próximo disso também, uma recessão na maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. O nível de desemprego já está bem grande, mas eu ainda insisto, não vamos ainda falar desses números, vamos trabalhar com aquela ideia assim, vamos viver o dia hoje e vamos em frente, né? Conforme seja realmente necessário entrar em contato com esses dados, daí a gente oferece para todo mundo. Nem falaste o meu nome, eu que mandei a notícia da Anvisa. Estás proibida de falar meu nome? Não, dona Lídia. Hoje é contigo, Fonseca, Dom. eu não sou. Hoje a conta tá feia. Hoje vamos. Não, mas não é nem comigo. Hoje é contigo. É que as pessoas estão se mostrando umas coisas esquisitas. Dona Lídia, não tem nenhum impedimento. Tô falando. É que como eu não li a sua mensagem, que eu vou ler uma mensagem, eu complementei o argumento do Gustavo Vitorino dizendo que a Anvisa está... Dona Lídice, a senhora não, né? A senhora é minha amiga do peito. Ela é nossa amiga, dona Lídice. Não, é nossa dona amiga. Lídice, Dona por Lídice é nossa favor, amiga. dona Períodos Lídice, por difíceis. favor. Dias Hoje não. Hoje. Nesta sexta-feira ficou acordado por um grupo enorme de pessoas, a comunidade, enfim, de aplaudir, de alguma forma, né? Dizer obrigada a todos os profissionais da área de saúde que estão correndo muito mais risco que nós, estão com horários triplicados para atender toda esta demanda. Então, eu particularmente tenho uma amiga que tem uma pizzaria e que teve era uma franquia, teve uma ideia genial. Todos os profissionais da área de saúde no delivery,
tem 40% de desconto que lindo. no produto. E isso ela fez ainda antes de ontem, né? E hoje, então, as pessoas combinaram. Cada um tem o seu relógio, cada um vai fazer quando quiser, porque a gente, na verdade, tem que aplaudir esses profissionais a qualquer hora do dia ou da noite. Eles estão realmente, esses sim, estão no campo, à frente de todo o exército, trabalhando, salvando vidas, com as condições que nós sabemos que a nossa área de saúde no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, é precaríssima. Então, nós também aplaudimos os profissionais da área da saúde. O que me deixa triste é saber que alguns deles ficarão só com esses aplausos. É verdade, é verdade. E com os 40% da minha amiga na pizzaria, mas melhor que alguma coisa. E aparentemente não foi um ponto, não foi pontual essa homenagem, ela já está acontecendo agora. Já, aqui ó, no centro de Uruguaiana, no centro de São Leopoldo já foi feita. Ela vai seguir. Ela vai seguir, acho que em todos os momentos. Como de certa forma a Itália tem mostrado para o mundo uma capacidade de reação que é um negócio de arrepiar. As sacadas, a engenharia italiana, ela tem muito dessas sacadinhas, assim, cada apartamento tem a sua sacadinha. Sim, é uma característica. Então tem tenores que estão indo para a sacada cantar, e aí lá na outra sai um cara com sax, aí tem um outro que eles vão indo, tem DJ, tem gente recitando. Tem coisas lindas acontecendo. E hoje na Itália a coisa foi muito feia, né? Bateu todos os recordes. Mais de 600 mortes. Mais de 600 mortes num único dia. Hoje. Num único dia. Os pesquisadores estão intrigados. O que está acontecendo? Porque 90% dessas mortes é a lombalgia. É lá, naquela região. Que foi onde tudo começou e a tragédia. Então eles estão curiosos para saber, mas para aí, por que lá? E com esse volume brutal, num dia morrer mais de 600 pessoas. Mas diz que lá é o lugar que concentra mais idosos. Sim, idosos, coisa e tal. Mas mesmo assim, Magda... eu acho muita coisa. Vamos parar um pouquinho. Sabe o tamanho da lombalgia? Tamanho de Caxias. Tamanho da cidade de Caxias. Pô, 600 e tantas pessoas num dia. Ontem foi 500 e pouco, anteontem foi 400 e pouco. Que é isso? Não, já ultrapassou todo o período do... na já Itália, morreu mais gente na Itália que na China. E a população da China 23 vezes maior do que a da Itália. Olha, então imagina a proporção. Tem alguma coisa errada. Bota na proporção. A Europa tem uma cultura muito esfumante também, né? Eu não sei até que ponto tem dados quanto a até porque como ataca o pulmão mesmo, pode ser. E esfumante, se eu não me engano, está em grupo de risco. Claro, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso, mas eu fiquei pensando se não haveria uma série de características, como, por exemplo, ser uma população que tem mais idade, mas com a higiene. Agora, o fumo, eu concordo com você que é uma linha interessante de pensamento, mas, por exemplo, o fumo nos países árabes, ele também tem um componente social também muito forte. E, no entanto, nós não temos, com exceção do Irã, os demais países não têm números tão significativos Índia também assim. Não tem. A Índia, o Egito, que esses países extremamente populosos. Né? E são países que cultivam o hábito do fumo como uma conduta social. Exato. Então, olha, a verdade seja dita. Se encontrando a vacina e o remédio sendo padronizado, criando um protocolo, o mundo vai voltar ao normal. Mas a ciência tem que responder muita coisa sobre o coronavírus, porque ele tem uma atipicidade absoluta. Olha, falando em coronavírus, atenção para essa dica da Rede Pampa contra o coronavírus. Não cumprimente com beijos e abraços, porque você não está sendo querido, você está botando o seu amigo em risco.
Dona Magda, a gente mexi com abelheiro ontem, quando eu falei que o pessoal da chega praia... de mexer em abelheiro, já tô aquela passada aqui. E o pessoal É o meu que estava na ponto. praia, quero mandar um abraço a dona Sandra e seu Carlos Lima, que estão na praia, e me disseram que estão na praia como refúgio, não estão lá para fazer veraneio. Um abraço para eles. O Paulo Melo, que é o sogro deles lá, eles estão lá. Então, diferentemente da ideia que se passou, quem está na praia necessariamente não está fazendo férias, simplesmente se segregou na praia, que é um lugar. E outra mensagem muito querida que eu recebi, dona Magda, foi da dona Terezinha Amorim, que perdeu o seu marido essa semana, e eles assistiam sempre o Atualidades Pampa. E então ela mandou esse carinho, ela segue lá, está lá com o seu genro, o Guga, nos assistindo. Um abraço carinhoso, eu fiquei emocionado com a mensagem deles. Muito Magda, bem, pois não. Eu acho importante também trazer a informação de que o governo está estudando, o governo federal está estudando todas as medidas para combater o desabastecimento. Uma das grandes preocupações das pessoas em correr a supermercados, a farmácias, é pensar que pode vir a faltar produtos. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, ele foi categórico nessa manhã, dizendo que ele está seguindo as ordens do presidente Bolsonaro, no sentido de que o presidente Bolsonaro mandou para que ele cuide de evitar justamente a qualquer rompimento da logística. Segundo o presidente Bolsonaro e todos os seus ministros, eles entendem que é fundamental preservar a logística para evitar caos. Mas o que acontece? Se houver o desabastecimento, aí sim a crise se agrava ainda mais. Então, ele sintetizou dizendo que vai haver medidas específicas para proteger, restringir sim a circulação, mas de uma forma inteligente, bem pensada e coordenada entre os estados, que essas medidas estão sendo estudadas por uma comissão, onde ele está buscando representantes de todos os estados para conversar. Ele está escutando a iniciativa privada, empresários, pessoas especializadas em logística, e eles estão construindo toda uma medida. Segundo o ministro, também a própria Constituição Federal inteligentemente coloca que qualquer restrição a respeito de circulação e transporte é do poder da União de legislar. Portanto, aquela atitude do governador do Rio de Janeiro de fechar os aeroportos do Rio de Janeiro a partir deste sábado não tem nenhum respaldo jurídico, segundo o ministro Gomes de Freitas, é ilegal. Ele também colocou que foi avisado ao governador Witzel que ele não deveria tomar essa atitude, né? No entanto, ele segue dizendo que tem que restringir. Segundo o ministro, ele disse que essa questão de restringir, de criar barreiras, pode gerar uma falsa sensação de segurança, mas cria uma série de problemas. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes precisam de determinados produtos, é necessário que portos, aeroportos e também o transporte rodoviário se mantenha, não só para abastecer supermercados, farmácias, mas também para trazer insumos médicos, também ajudar no transporte de várias coisas que ele coloca ali, combustíveis, até marca-passos para as pessoas, transporte de órgãos, transporte dos próprios profissionais da saúde. Então, ele está numa conversa muito estreita também com os caminhoneiros, com os representantes dos caminhoneiros, para que assegure, por exemplo, ele deu até um exemplo, ele disse, olha, vamos restringir, vamos fechar todos os restaurantes. Como é que um caminhoneiro que vai andar, precisa circular e fazer uma longa jornada, não vai poder parar num restaurante na beira da estrada para fazer a sua refeição? Não vai poder parar numa borracharia para cuidar do seu transporte? Então, ele disse, é muito preocupante a falta de consciência de algumas autoridades no Brasil de não entender que há de se fazer, sim, essa proteção, há de restringir, sim, a circulação, mas é necessário fazer isso coordenado e que, segundo ele, essas medidas estão inteligentemente sendo feitas, que é preciso calma, tranquilidade para tomar medidas realmente eficazes e que eles estão empenhados nisso. Acho que isso é importante trazer para a população num momento como esse. Magda, duas informações importantes e curtinhas aqui. O ministro Osmar Terra
informa que grande parte dos problemas da Itália que nós estamos comentando e que não está sendo divulgada é que a Itália, além do coronavírus, ela tem um surto de H1N1. Ah, bom, aí justifica o número de mortes. Essa era uma das explicações. A outra é que a Unicamp, a Universidade de Campinas, acaba de publicar um estudo, está na internet, inclusive, não apenas avalizando esse estudo da Universidade de Stanford, como também mostrando casos que foram pesquisados por ela da mesma combinação do medicamento. Que ótimo. Parece que é uma luzinha no fim do túnel. Vamos seguir, vamos torcer que seja. Vamos seguir nessa linha dos remédios. Nossa atualidade é fantástica e o nosso telespectador é mais fantástico ainda. Ali, veio a solução de como está funcionando a retirada de remédio. Olha aí. Tu vais com a carteira de identidade do beneficiário, com uma procuração sem reconhecimento de firma, porque não há como reconhecimento de firma, e a própria identidade da pessoa que vai retirar o remédio. Então, me parece que é uma lógica. Agora ficou prático. Então, vamos lá, vamos de novo. Eu vou buscar remédio para o Marconi. Marconi, me dá a tua identidade. Ele me faz um documento de próprio punho ali, autorizo o Ayrton Ruschel a receber. Eu vou lá, me apresento como Ayrton Ruschel e saio com o documento dele tem que ser, obrigado, tem que resolver Gerson, essas coisas. Obrigado, Gerson. Gerson, por sinal, o sobrenome é bom, Gerson Ruschel. A propósito de facilitar, enfim, tem algumas coisas que as pessoas fazem e umas sabem, outras não. Quero confirmar com os senhores que a informação e o que está rodando por aí, porque eu disse assim, as pessoas com mais de 60 anos e com doenças crônicas não tem que sair para a rua, tem que ficar em casa. Aí tem fake news rodando por aí de que os aposentados que insistirem ou que teimarem em sair para as ruas terão cortadas a sua aposentadoria. Isso é bobagem, gente. Por favor, tá? Por favor. Eu sei que tem muita gente que acredita, enfim. Isso é a maior besteira do mundo. Como se tivesse uma câmera na casa de cada um, sabe? O senhor saiu! Apresentar a solução aqui agora para o coronavírus no Rio Grande do Sul. É só o governador Eduardo Leite taxar ICMS de 35% que o coronavírus se manda. E essa vai circular por aqui. Essa dos idosos, né, que não podem se sair e os filhos e netos, se tiver, é que serão multados. Gente, que cabeça maravilhosa. Vamos usar isso, ao invés de fazer fake news, para ajudar a descobrir os remédios, para as pessoas, por exemplo, a fome e a miséria não vão matar muito mais do que esse vírus no Brasil? Pergunta o Rodrigo Keller de Canoas. Vão, Rodrigo. Roberta, eu queria fazer essa prestação de serviço, porque o programa, né, ele está aí, como diz, é prestação de serviço, mas eu queria fazer um comentário em cima do teu comentário. Eu concordo integralmente, um país transcontinental como o nosso, ele precisa da centralização de comando. Tu podes até ter comandos individuais que sejam bons, mas como tu não tens a visão do todo, tu podes comprometer o resultado do todo. Esse que me parece. A atitude do Witzel é uma atitude que tu, olhando a princípio, a primórdia, ele quer proteger os dele. Vou proteger meus pintinhos aqui, ninguém entra, ninguém vai me trazer. Mas é evidente que ele desconhece o todo e o quanto o Rio de Janeiro é importante no todo e quanto o Rio de Janeiro precisa do todo. Só para tu teres uma ideia, se por acaso essa decisão do Witzel entrasse em vigor, os cariocas, por exemplo, iam ter um consumo de carne por mais 2 dias e não teriam mais. Pegando um exemplo milhares. Mas tem tantos, porque tu não pode trancar. Então, foi uma atitude que eu volto a dizer assim, uma atitude sem pensar no todo. Volto a dizer, eu não vou entrar no mérito de questão, porque não tem nada a ver com o Witzel, nunca gostei dele. Desde que a primeira ideia dele era tirar de cima do helicóptero, era matar as pessoas lá de cima. Tu sabe que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Ele está tão preocupado muito justo, que tu não gosta dele. Não, mas sabe, Magda, o Ruschel está trazendo o que também ficou muito bacana na fala do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é um craque junto com o ministro Mandetta da Saúde. Ele colocou o seguinte: não é hora de politizar, porque o governador Witzel, infelizmente, começou a politizar, a querer bater boca, dizer que ele tem razão. Eu percebi, assim, uma posição realmente equilibrada desse ministro, se colocando no sentido assim, olha, nós estamos indo com calma, as decisões vão ser tomadas, nós temos ciência da gravidade, muito mais do que a gente expõe, mas vamos com calma, né? Então, eu acho que isso também serve
para a gente utilizar esse mesmo mecanismo de ação nas nossas micro famílias ali, né? Nos nossos entornos, assim. Agir com calma, vamos com calma. Não vamos nos precipitar, porque daqui um pouco se resolve, a coisa não vai ser tão grave, mas sempre lembrando, é fundamental a gente pensar assim, é uma situação inusitada, é grave. Mas não vamos nos... Calma, né? E um dos problemas que o Brasil tem é muito cacique para pouco índio também, né? Muita gente que tem que tomar decisão, a decisão precisa ser passada pelo presidente não sei do que, do chefe da casa não sei de quem, o ministro não sei do que, o representante não sei da onde, aí para juntar esses todos é uma demora danada, aí vai para análise, que nem essa declaração, ok, mas Marconi, às vezes me assusta, já era para estar pensando. Às vezes me assusta não é nem o conteúdo da decisão, mas é a desinformação. Isso. Tu não saber que tu não tem jurisdição sobre os voos federais, sobre os aeroportos, tu achar que tu vai ter jurisdição, tu sendo um governador estadual, isso me assusta, mas é um governador do estado. É juiz. O cara é juiz. E assim, o ministro foi claro, dizendo que ele comunicou ao secretário do governador, dizendo que isso não era correto e convidando ele. Então, na verdade, assim, houve um ato muito político num momento que não se faz eu vou avançar nisso aí. Além dessa barbaridade, prefeitos e também governadores, mas prefeitos em especial, estão correndo seríssimo risco. Por quê? Se eu tenho um restaurante, uma pizzaria, e alguém me obriga a fechar e eu quebro, eu vou processar o município. É verdade. Claro. É verdade. Vou processar o município. Porque o caso de saúde pública, existe a figura do caso de saúde pública, mas existem pressupostos. Existem pressupostos. É bom você saber isso, porque as pessoas estão interessadas em saber como é que é. Por isso que eu quero te dizer, por isso que os municípios vão decretar, estavam esperando a assinatura hoje, também vão decretar calamidade pública. Vai ser esse decreto que está sendo... Todos os municípios deste país, sem exceção, o farão para se proteger também. Exatamente. Vai ter jurisprudência depois sendo criada, porque vai ser um imbróglio jurídico. Isso é um caso nunca visto, né? Uma pandemia. Não tem precedente. Isso é uma encrenca que vai longe. A contabilidade está em 11 mortos, né? Sim, atual, sim. 11 mortos. Eu fiz aquela previsão, que tomara que eu esteja errado, mas eu acho que o coronavírus, como eu disse, vai chegar no Rio Grande do Sul, chegar em Porto Alegre, os casos estão proliferando, enfim. Mas o que me mantém mais atento é exatamente isso, Magda, os óbitos. E os óbitos estão crescendo uma velocidade preocupante. É isso que eu gostaria que o governo desse uma atenção especial. Porque a gente está acompanhando, por exemplo, a evolução lá na Itália. Essa informação, doutor Osmar Terra, é importante. Sim, claro. Porque é uma combinação de surtos. Aí justifica o número. Justifica o volume. Mas mesmo assim seria interessante a gente monitorar para saber no Brasil o que está acontecendo. Porque, na verdade, nós estamos o quê? Nós estamos já chegando à segunda. Eu só quero pedir que a gente aplauda também a polícia, bombeiros e pilotos, que foi lembrado pelo nosso telespectador Rafael Neto, que também estão de cabeça ajudando neste momento. Verdade. Dona Magda, posso dar minha manchete? Já que a gente falou sobre a questão, a Roberta fez uma espécie de uma intro do meu tema. Por quê? Porque a gente... Moderno, uma intro. Viu só? Eu sou up to date, dona. Up to date. Coisa de quem tá no Tinder. Não. Uma menina novata. De graça, isso aí. Chegou na bancada agora já. Não. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. E o diabo também. Vamos lá. Então, dona Magda, a gente já abordou aqui, né? A Ali abordou hoje a questão de como lidar com a ansiedade. A gente já falou aqui sobre a questão da internet, dos riscos de colapso e dessa ambientação toda que a gente está tendo que enfrentar da quarentena, né? Do risco de mudança total de comportamento. E conforme as horas vão passando, a gente vai tendo novas dúvidas a respeito, né, da nossa vida dentro de casa. E a gente vai vendo que as coisas na geladeira vão acabando e a gente tem que comprar de novo e no armário acabou e aí vai vendo que algumas coisas faltaram no super. E a pergunta que muita gente começou a se fazer é o seguinte, e se isso se estender, pode chegar ao ponto de acabar a comida no abastecimento? E aí, o que acontece? O próprio Ministério da Agricultura, né, se manifestou a respeito para tentar responder aí algumas das principais perguntas, né, que foram reunidas, que são o seguinte:
Por que os produtos estão faltando nos supermercados? Pode faltar comida. O que é o desabastecimento? Se há já no Brasil essa situação de desabastecimento, se não há, se existe o risco. E a pergunta sobre a dupla mais famosa do Brasil, talvez, que é o feijão e arroz, né? Esses dois estão a salvos. Devo começar a estocar alimentos, bebidas ou produtos de primeira necessidade? Como fazer uma feira consciente? E como manter a calma no que diz respeito a isso, principalmente para quem tem criança e idoso, né? Que é uma situação mais delicada. A gente que está ali naquela metade, a gente se vira, né? A gente dá o nosso jeito, mas as situações de ponta, elas acabam sendo mais extremas. Então, o que acontece? Junto com o Ministério da Agricultura, algumas associações de produtores e distribuições de alimentos, bebidas e outros itens, e até, inclusive, especialistas em economia e psicologia, se manifestaram para responder essas perguntas. Então, assim, essa situação pontual inicial faz sim com que alguns produtos acabem nas prateleiras, em alguns supermercados, como a gente já percebeu. Essa é uma reação natural do ser humano diante de um momento como esse, de uma tensão iminente e, como a gente já comentou aqui, a questão de não saber o dia de amanhã, não ter o controle da situação. Terça-feira eu vou lá e resolvo. A gente não tem esse controle. A gente não sabe o que vem nos dias de amanhã. Só que o que acontece? A Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, ela está monitorando de forma quase que triplicada os estabelecimentos, né, os supermercados. E o que acontece? Não está faltando comida nas prateleiras porque não estão chegando esses alimentos até os supermercados. É porque há um volume de loucura num primeiro momento. De consumo. Então, são 50 pessoas que vão tipo bicho, pegam 3, 4 caixas, botam nos seus carrinhos e em 10 minutos esvaziou a prateleira. Diferente do desabastecimento que a gente viu na greve dos caminhoneiros. Exato. Porque aí o produto não chegava lá. E aí sim não tinha essa possibilidade da prateleira ser reabastecida. As entidades de indústria afirmam que essa é uma pergunta talvez das mais preocupantes, se pode vir a faltar comida. As entidades da indústria afirmam que a situação do Brasil, inclusive, é muito confortável quando comparada de outros países, em função principalmente da demanda, que ainda não é tão grave como países como Itália, como Alemanha, como Espanha, mas pela sua capacidade de produção. Claro, aí um PS, porque o Rio Grande do Sul vive uma situação um pouquinho mais complicada em função da estiagem. Então, a produção aqui no estado, ela está um pouco comprometida, sim, consideravelmente comprometida. Mais controlada, porque é para as próximas, né? Isso, exatamente. Mas, tanto a ABIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, na figura do senhor João Dornelas, eles disseram, se nós identificarmos imediatamente que há a falta de algum produto em qualquer estabelecimento, qualquer supermercado, em um bairro específico qualquer, nós estamos preparados para responder rapidamente e abastecer completamente aquele local. Eu achei bastante confortante, né, a colocação dele. E aí a diferença, muita gente fala em desabastecimento ou o faltar produtos, né, pontualmente. O que é o desabastecimento? É quando há uma falta, e aí assim, a gente buscar tecnicamente explicar do que se trata o desabastecimento. É uma falta generalizada e duradoura de um produto, segundo o Ministério da Agricultura, mas aí causado por algo, por exemplo, que pode jogar toda uma produção fora. Aí aquele alimento não vai existir mais. Aí sim você estará desabastecido. Então, assim, eu poderia me estender aqui com toda a entrevista, é longo, fica longo, mas o principal objetivo é tranquilizar a população, alimento. Sabe qual é a palavra do ministro? Sabe qual é o medo dele? O comportamento da população. Só isso pode atrapalhar, que foi o que a Roberta citou, inclusive, que é a cadeia da logística toda. Isso. Se a coisa seguir no fluxo normal, não tem desabastecimento. O supermercado vai abastecer as gôndolas, o cliente vai lá, faz as suas compras, abastece seu armário, sua despensa, sua geladeira, seja lá o que for, mas cabe ao cidadão agora não agir de forma atabalhoada, enlouquecedora, correndo que nem um louco para dentro, que nem gafanhotos para dentro do supermercado. Mantenha a tranquilidade. O que diz respeito a arroz, feijão e bife não vai faltar na mesa do brasileiro.
Basta que a gente se comporte de forma Marconi, coerente. essa preocupação, ela, na minha opinião, ela se enquadra exclusivamente no aspecto econômico. Aquela coisa da ganância e do oportunismo diante de certas circunstâncias. Isso, infelizmente, no Brasil é comum. Agora, desabastecimento por falta de produto, sem chance. O Brasil é o maior produtor mundial de alimentos. É o maior produtor mundial de grãos. Vai faltar comida para o brasileiro? Claro que não. Mas a gente sabe que aspectos econômicos... Olha o oportunismo aí com o álcool gel. Ou o álcool gel, o oportunismo com outros produtos aí. Então, lembra que teve uma vez que o feijão chegou a triplicar de preço? Sim. O arroz já está sofrendo isso. O arroz já tem lugares assim, aí que existe o oportunismo que tem que ser combatido. É isso que eu acho. E é nisso que o governo tem que usar o que poder. o ministro fala sobre a cadeia. A gente não pode... porque a cadeia vem fluindo. Se não houvesse o corona, vinha. Hoje seria sexta-feira de ir no super comprar tranquilo. Agora é que começou a gente interferir nessa cadeia. Agora, com quer preço um exemplo, e com procura. Magda, eu, por exemplo, vou falar inclusive do papel higiênico, que foi tão aqui falado. Que é muito usado. Eu hoje fui ao supermercado. Essa menina Ali vai vender parte do estoque dela. Pois é, eu fui ao supermercado comprar papel higiênico. Porque começou a faltar. Ia faltar sábado. Pois eu chego nas gôndolas do supermercado. Ia faltar o papel higiênico na tua casa sábado? Ia faltar. Ai, se eu que não fosse ao maravilha supermercado. Uma pessoa contar que vai faltar. Ia faltar sábado? E aí o que aconteceu? Eu chego nas gôndolas, tinha aqueles sacos de... acho que devia ter uns São 20 fardos, vem 14, fardos. 20... É um absurdo. E aí eu olhei e disse, nossa, não tem aquele só de 4? Não, só tem esse. E a senhora só pode pegar até 5. Como assim 5? 5 fardos. Eu disse, mas gente... Aí eu comecei a ver a loucura, Magda. Porque assim, ó, pra que pegar 14 rolos de papel higiênico? Compra 4, compra 6. Nós estamos numa situação que o governo federal está muito consciente que é uma situação de guerra. Faz ideia que mas é importante lembrar que nós temos os líderes, são da maioria dos ministérios e das secretarias, também são... meu Deus, agora me faltou o termo, mas militares que estão acostumados com organizações específicas para essas circunstâncias. Por isso que a gente sabe que tem uma organização... Roberta, deixa eu te dizer uma coisa. Eu gostei do teu cálculo do papel higiênico. Pois é, aí... Deixa eu te dizer uma coisa. Porque não é todo mundo que tem um relógio biológico assim. E tu tem 2 pessoas em casa. Tu e a Violetinha. Isso. Tu quer aquele com 4. Tu imagina uma pessoa com 4, 5 pessoas em casa... 4 vezes 5, 20. Imagina a família de E olha que loucura. Não, mas eu o fardinho tive que levar é 20. pra O que ela casa disse 14. é que existe um grande que junta vários... Não, é esse que eu tô falando. Que tem... Esse vai 2 anos. Mas, dona Magda, eu queria Não, me lembrar... querido, na tua casa que mora sozinho, mas numa casa que tem 4, 5 pessoas, A senhora está subestimando... Puxa, eu posso... tu que tá subestimando. Eu quero Tu que tá escondendo a tua produção. Existe outra, dona Magda. A senhora hoje, na primeira parte do programa, a senhora falou que a senhora teve vontade de quase se avançar uma pessoa do supermercado, mas existem outras Magdas por aí. Então, esse gel está sendo brigado no supermercado, espero as gôndolas fechadas, as paredes fechadas. Daqui a pouco o supermercado chega, e aí já tudo gravado, né? E a pessoa não tem nem vergonha. Tudo sendo gravado, aí o supermercado foi abastecendo, que chegou ali uma senhora, que não era tão senhora, uma menina da idade de vocês aí, chegou ali, se botou o carrinho e baixou tudo para o carrinho dela. E uma outra senhora, esta sim, começou a gritar, olhem, tu já viu isso? Eu vi. Olhem aqui. Não, mas é que tem o final que eu fiquei impressionado com o final. Não, ela vem e começa a gritar, olha aqui, ela quer levar tudo, tu não vai levar, se tu pegar tudo eu vou chamar a polícia. E deu um bolo, tá? Chamaram as TVs e aí foram entrevistar a moça que estava levando todo o álcool gel. E aí tu pensa que ela ia dar uma explicação, que ela tinha problema, que ela ia levar para o hospital. Ela chegou que ela primeiro, ia doar. que ela quer. Ela chegou e simplesmente dando uma entrevista em rede nacional. Não, eu cheguei ali, eu queria ficar com todos para poder revender. Ai, olha como é... Esse é o brasileiro, olha dona que Magda. gesto bonito. Esse é o brasileiro. Eu ia fazer uma defesa agora do povo brasileiro, mas fica difícil. Não, porque tu mencionaste, né, Vitorino, a questão do brasileiro ir lá e deixar tudo vazio. Rodou na internet essa semana uma foto que é muito, muito exemplificativa do que está acontecendo, muito triste, que é de uma senhorinha bem, bem velhinha,
olhando assim, bem cabisbaixa para todo o supermercado vazio, prateleiras vazias, na Austrália. E causou uma comoção muito forte no Twitter, nas redes sociais. Então eu ia dizer, né, mas tu vê na Austrália também. Aí essa história acabou com o meu argumento. Mas o que ela tava... Não entendi. Não tinha nada, tava tudo desabastecido, tudo vazio, vazio. E uma senhoria velhinha, quando ela chegou lá, não tinha nada pra comprar. Porque há brincadeira em torno do papel higiênico, mas assim, até a gente abordou isso durante a semana no horário da manhã na Rádio Pampa. Existe uma explicação psicológica, técnica de por que o papel parece uma bobagem, que o brasileiro é meio quinta série para falar dessas coisas, né? Quinta série é ótimo. Quem tu tem contra os meninos da quinta série? É a Associação Nacional dos Alunos da Quinta Série. Né? Eu tenho 2 metros na quinta série. Inclusive, eu ia dizer para vocês, não falem mal de brasileiro, que sou eu que sou xingado porque eu falo dos brasileiros. Sou eu que... o privilégio é dele, a prerrogativa é dele. Senhores, não falem mal dos brasileiros, sou eu que falo, né? Então, existe uma explicação, o emocional dessas pessoas fica abalado e isso se reflete no organismo, no sistema digestivo e as atividades, né, acabam ampliando-se ao longo do dia. Mais barriga, tempo em casa, a dor de barriga. Não, é a dor de barriga. Parou, vamos lá. É o desiderato A gente mesmo. já entendeu. Então, assim, é sério, é uma Olha questão... ali, dona Magda, eu tentei. É sério até chegar... Olha a palavra. Magda, só para mudar. Não, só pra mudar, não. Ele tá falando, só um pouquinho, Roberto. Porque é uma questão que é séria. Ele tá tentando Parece falar sério, bobagem, vocês não estão deixando. Mas é assim, é para ter uma ideia. Vou falar do brasileiro de novo. Quando Jair Bolsonaro falou sobre a higiene do pênis e que isso geraria problemas gravíssimos, causando câncer, a quantidade de infantiloide... falou pênis, ó. Não dá, o brasileiro padece muito por causa dessa mentalidade quinta série que tem, né? Então, muito bem. Atenção para esta dica da Rede Pampa contra o coronavírus. Lave as mãos com água e sabão com frequência e use álcool gel 70% sempre que possível. E sempre que o seu vizinho deixar na prateleira para você comprar também. Roberto. Sim, Magda, na esteira do que o Rafa está trazendo, tem algo que me chamou também a atenção. Hoje eu estou falando muito do ministro da Infraestrutura, mas ele realmente trouxe outra informação muito legal. Ele disse, olha, há muitos empresários tomando iniciativas de procurar o governo federal e fazer doações de várias áreas. Empresas da área de transporte, empresas da área de alimentos, empresas das mais variadas. Ele citou grandes empresas que estão oferecendo kits de EPI, onde tem ali o álcool gel, luvas, etc., para oferecer a caminhoneiros na estrada. Empresas que estão oferecendo pequenas... cestas básicas para um grupo... E também aqueles que as transportadoras, inclusive o setor aqui, a entidade das empresas que fazem transporte se colocaram à disposição para transportar exatamente tudo isso sem custo algum para o governo. Sem custo, isso que eu acho super importante trazer, que nós também temos um grupo de brasileiros muito solidários nesse momento. Tem de todas as matizes. Especialistas dos Estados Unidos... Não, eu vou falar uma coisa antes. Gustavo Vitorino, Renato Barbedo Futuro. Presta atenção, Vitorino, larga aí a coisa que não pode usar. Não pode usar o troço. Mas não era uma gripezinha, Vitorino? Uma invenção dos chineses? Agora deita regra e conhecimento, mas nem pensar em reconhecer o mico histórico. Como é o nome do rapaz? Renato Barbedo Futuro. O seu Barbado, é o seguinte... Não, é Barbedo. O vírus continua sendo muquirana. Tanto que, além dessa combinação, já tem mais 3 medicamentos, 3 agentes ativos que estão sendo pesquisados e que matam o vírus com extrema facilidade. O problema está exatamente no fato de que o acúmulo de casos pode provocar uma corrida aos hospitais. Então, eu mantenho a minha opinião de que é um vírus muquirana e frágil. Agora, o senhor sabe quantas pessoas morrem de influenza, o H1N1, no Brasil por ano? Sabe? Você sabe quantas pessoas morrem de dengue no Brasil por ano? Sabe? Não sabe. Mas, então, Victor, eu mantenho a minha opinião. Tá. Quando eu chamei o vírus de muquirana, porque era um vírus Não, o vírus frágil. pode ser, mas fez um estrago no mundo inteiro. Sim, tu está comparando com outras vírus doenças frágil. que matam um monte, mas não é uma pandemia, Vitorino. Mas todas essas doenças, esses vírus originários da China, provocaram um estrago. É que, na verdade, tu disseste que não era nada. Que era só para aumentar. Não, ele está me cobrando porque eu chamei o vírus de muquirana. Não, e eu ele continuo não achando disse que o isso. vírus é muquirana. Não falou.
Não falou, tu entendeu isso. A opinião que eu dei é que o vírus é um vírus muquirana, é um vírus frágil, ponto. Agora, daí a dizer que não é nada, não, eu não disse que não é nada, eu disse, tem um negócio vindo aí, mas é um vírus muquirana. Mas foi que nem o que acabou acontecendo com a declaração do Jair Bolsonaro. Quando ele disse, sim, nós sabemos do problema, o que a gente só não pode se deixar é se levar para um ritmo de histeria, para entrar numa loucura em que a gente perca o controle e acabe tomando atitudes histéricas. No outro dia, o G1 tinha dito que a preocupação Bolsonaro disse que a preocupação com o vírus é uma histeria. Marconi, mas aí tu está omitindo um detalhe importante. Neste dia, ele foi lá, deu abraço para todo mundo e não, fez... Não, estou falando da declaração de antes. Que ele deu antes, quando ele falou que não podia se deixar entrar. Ele errou. Ele até pouco tempo atrás dizia que isso não era nada. Ele felizmente ele recuou. Que é a coisa que eu digo para irmãs. Porque eu revi a entrevista, assim como o Vitorino. O Vitorino também não disse que não ia ser nada. Ele disse, o vírus, ele falou Ele disse que era uma coisa só de grana, que era uma gripe como qualquer outra. Não, só de grana não. Eu disse, é uma gripe como qualquer outra. O vírus é muquirana e tem interesses econômicos. Tá, mas não é uma gripe como qualquer outra, né? Matou já 3 mil pessoas. Como todas as outras gripes. Você quer contabilidade de quantas pessoas morrem por ano no planeta Terra de gripe? Eu não vou mais discutir contigo. Deixa assim. Especialistas dos Estados Unidos orientam a não compartilhar cigarros de cannabis. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, os fumantes de maconha devem evitar compartilhar seus cigarros. Quer dizer, não é para parar de fumar, só não pode compartilhar. E preferir produtos comestíveis. Alertar os profissionais da indústria dos Estados Unidos. Abre aspas. Em diferentes culturas que usam cannabis, a prática de compartilhar um cigarro com amigos tem sido uma prática social comum. Né? Como é que é? Mas considerando o que sabemos sobre a Covid-19 e sua transmissão, seria lógico parar de fazer isso durante esse período, informou através de um comunicado. Ou seja, não é para parar de fumar, não é para compartilhar, assim como não pode tomar chimarrão. Ele também pediu aos consumidores que não compartilhem diferentes dispositivos de inalação de maconha, como cachimbos ou vaporizadores, e os limpem com álcool. Isso é uma maravilha. Quem disse isso é o Eric Altieri, ele é diretor executivo da NormL, não sei o que é isso. Um dos principais lobbies pró-cannabis da América. Eles são organizados. Eu já aposto aqui a quantidade de mensagens que a senhora vai receber dizendo que vergonha, dona Magda orientando. Mas eu nunca pensei, dona Magda, que eu fosse receber. A minha irmã vai me dar almoço lá, me socorrer, nessa dificuldade de deslocamento. À noite a minha consorte me socorre. Mas eu nunca pensei que estaria tomando um chimarrão em frente a uma pessoa que estaria com o seu chimarrão e eu com o meu chimarrão. Mas nós temos que nos adaptar. Tem que se adaptar, né? Deu corrida por maconha na Holanda na segunda-feira. Como assim? Também os caras ficar fechados em casa? Na Holanda proibiram, né? Mandaram fechar todos os coffee shops e aí o pessoal foi enlouquecido porque é um produto básico, né? E foram para frente das coffee shops. Tu quer dizer que é o produto básico de artigo de primeira necessidade? Sim, na Holanda. Sim, cerveja, uísque. Não estou defendendo isso. Não, eu só perguntei isso, mas eu não estou criticando, nem questionando. Fizeram filas, ficaram apavorados, porque na verdade é algo que faz parte também da cultura. É o cartão de visita da Holanda. A orientação do governo chinês para todas as embaixadas reagir a qualquer ataque à China, seja via jornalística, seja entrevista, seja na internet. Essa orientação provocou uma crise e essa semana todos os jornalistas americanos foram expulsos da China. Opa! Pelo menos não prenderam que nem os deles. Todos. A gente viu a reação aqui da embaixada chinesa, que é uma orientação que vem da China. Entendi. O que acontece? Eu acho engraçado porque o poderio econômico da China está dando à China uma postura muito interessante em relação a países que têm parcerias comerciais estreitas com ela. É o caso do Brasil. A China está achando que ela pode comprar o Brasil, inclusive o direito à democracia e à opinião no nosso país. Eu acho isso muito triste, porque vejam vocês, a esquerda diz barbaridades dos americanos, os americanos não estão nem aí. E, aliás, esses que dizem barbaridade sempre vão passar as férias em Nova York, né? Ou na Disney com os filhos, coisa e tal. Então, assim,
Vejam o comportamento da China, que está ameaçando também alguns outros países, como a Inglaterra, a Espanha, a Itália, de expulsão de jornalistas e de representantes diplomáticos em caso de críticas. Ou seja, a China quer exportar também a sua ditadura. Muito bem. Chegamos ao final do Atualidades Pampa por aqui. Voltamos amanhã, mas daí com os melhores momentos da semana. 7h30 da noite você tem um novo encontro conosco com os melhores momentos. E na segunda, logo depois do Jornal da Pampa, mais um Atualidades Pampa inédito para você. Bom fim de. Beijo, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.